E assim começava a fase ruim do Superman nos cinemas. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e vamos lá para mais um capítulo do nosso especial retrospectiva dos filmes do Superman no cinema antes da estreia do Superman do James Gunn. Eu já agradeço aí a audiência, os comentários e a interação que os dois primeiros vídeos renderam. Eu peço força e ajuda para vocês porque eu sei que os próximos filmes são meio difíceis, especialmente falando hoje sobre Superman 3, o filme de 1983, dirigido agora inteiramente pelo Richard Lester. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, com o sucesso de Superman e Superman 2 também, apesar do filme de 1980 e 81, né, eu vi uma situação curiosa, inclusive, acho importante trazer esse epílogo aqui, que eu mencionei que o filme era de 1981, porque ele foi lançado nos Estados Unidos em junho de 81, mas ele foi lançado na Austrália, em alguns outros países, incluindo no Brasil, em dezembro de 1980. Então, é um filme de 80 ou de 81? Enfim, 80/81, a gente sabe. O filme ele foi um sucesso moderado e, durante a mesma época, os Salkinds e o Pierre Spengler anunciam um terceiro filme, agora seria inteiramente dirigido pelo Richard Lester, e eu lembro a vocês que, né, o Richard Donner, ele saiu durante a produção do segundo Superman, foi demitido pelos Salkind por conta de questões criativas, e o próprio Richard Donner já tinha discutido com o Tom Mankiewicz, que foi o consultor criativo dele durante os dois primeiros, na realidade o roteirista fantasma daqueles filmes, eles já tinham um plano para múltiplos filmes do Superman, incluindo um terceiro filme que teria o Brainiac como vilão. E por falar em Brainiac, ele é o tão sonhado vilão cibernético do Superman que, né, todo diretor sonha em levar para os cinemas. O Ilya Salkind, em 1980, escreveu um argumento de 8 páginas descrevendo como seria um Superman 3, que envolveria a chegada da Supergirl, que seria namorada do Superman, além do Brainiac como vilão e uma versão maligna do Superman. Vocês podem ler esse argumento de 8 páginas na íntegra na internet, está disponível. Ele não é de todo mal, na realidade, ele tem algumas boas ideias, algumas foram preservadas. Ele não foi filmado integralmente porque ele teria sido muito caro de ser produzido para a época. Mas várias ideias seriam mantidas, ou uma das ideias, inclusive, era que o filme se chamasse Superman vs Superman, só que, curiosamente, os produtores de Kramer vs Kramer chegaram com uma ação legal impedindo que eles usassem esse nome, tipo, ok, né? E então o roteiro acabou sendo escrito pelo casal David e Leslie Newman, que tinha feito revisões no roteiro do Mario Puzo na época do primeiro, sem qualquer participação agora do Tom Mankiewicz. Então, esse é o Superman que basicamente o Richard Donner criticou quando ele entrou no projeto em 77, que era mais cômico e que não levava o herói tão a sério. E paralelamente, o comediante Richard Pryor, que fazia muito sucesso na década de 80, falou publicamente em um desses late shows da vida como ele gostava dos filmes do Superman, como ele adoraria fazer parte de um deles, e o Salkind e a Warner, naturalmente aproveitaram a sua publicidade, contrataram o Pryor para o terceiro filme com um salário aí de 5 milhões de dólares e um papel muito maior do que deveria ter sido, colocando nos trilhos aí o Superman 3, que teria um orçamento de 39 milhões de dólares e um período de filmagens que começaria em junho de 1982 nos estúdios da Pinewood, na Inglaterra. Resultado, chegou nos cinemas em 83, é certamente assim, não um nível, mas muitos degraus de escada abaixo do primeiro e do segundo, e é tipo um filme complicado, porque eu não acho que ele é uma bomba completa, eu acho que tem bons elementos aqui, mas a grande maioria dos elementos desse filme aqui são muito ruins, sinceramente. A história do filme segue o desempregado Gus Gorman, vivido por Richard Pryor, cujo talento com informática o coloca na mira do empresário Ross Webster, vivido por Robert Vaughn, que almeja construir um supercomputador para obter maior poder capitalista e destruir o Superman, vivido por Christopher Reeve. Eu deixei o Superman por último nessa sinopse porque, de fato, esse filme é meio que inteiramente do Richard Pryor, é meio ridículo a quantidade de
tela que ele tem aqui. Eles naturalmente estavam muito encantados e hipnotizados com a popularidade dele na época, que eles nem se ligaram que o Richard Pryor, nesse filme, pelo menos, é um dos piores atores que já existiu, tá? Eu nunca cheguei a ver muito do stand-up dele ou de outros papéis ficcionais. O meu único contato do Pryor como ator de ficção é Superman 3. É um dos piores trabalhos de atuação que eu já vi, tá? Deixa eu tirar isso da frente logo. Todas as cenas com o Richard Pryor, com o Gus Gorman, são terríveis, não tem a menor graça, na minha opinião, e ele tenta, né? Ele é um personagem que eu acho até interessante, vamos lá, misturando aqui o bom e o ruim, né? É interessante essa ideia de iniciar o filme com um plano médio dele numa fila de seguro-desemprego, literalmente introduzindo um antagonista que vem do povo, que vem lá de baixo para crescer numa história que vai colocar ele de frente com o super-herói mais poderoso de todos os tempos. Até a forma como o Lester filma ele nessa cena é interessante, é bem humano, né? Mas aí o personagem é super mal escrito, você nunca entende como que ele faz as fraudes de computador que ele faz, de onde vem esse talento dele, são só caras de de confuso do Pryor olhando pro computador. É muito mal feito, é muito tosco, e quando ele começa a ficar amigo desse empresário, o Robert Vaughn, que é basicamente uma outra versão do Lex Luthor, tá? O Gene Hackman não queria fazer o personagem de novo, então invente aí outro milionário com intenções nebulosas que tem uma namorada super atraente e algum outro tipo de capanga. É o mesmo personagem, só que sem nenhum tipo de charme ou carisma. E eles começam a fazer vários planos, a usar o talento do Gus para manipular informática e eventos mundiais e até literalmente criar Kryptonita vermelha, né? Eles conseguem criar Kryptonita com o computador, né? O pessoal da época realmente não se ligava nem um pouco para quadrinhos, como essas coisas funcionavam, e é literalmente mágica, né? Você colocou números num computador e porcentagem de substâncias químicas e aí você tem Kryptonita. Fácil. A Kryptonita é mais fácil de conseguir do que crack no universo de Superman, já perceberam isso? Todo mundo consegue essa pedra. E o Gus Gorman ainda tem momentos onde ele tem que improvisar, assumir papéis, que eu imagino que seja o Richard Pryor de carta branca, podendo fazer o que ele quiser, onde ele chega com um chapéu de cowboy gigante, ou vestido como um militar, meio Patton, assim, dando discursos. Péssimo, terrível. Ele desce de esqui pelo terraço de um prédio uma hora e cai no meio da rua. Nossa, é o que a gente temia, né? O que o Richard Lester falava na época do Superman 1 e 2. Ele não era fã da abordagem mitológica do Donner, ele gostava mais do humor, da piadoca, e ele tá solto pra fazer isso nesse filme. O filme começa com uma sequência de créditos que parece os Três Patetas, né? Acontecem várias gags e piadinhas na rua. O Clark Kent literalmente dá uma torta na cara de um maluco só porque ele quer ver uma mulher bonita passando. É literalmente assim, outro estilo de filme, é outra pegada. E ele não funciona na maior parte do tempo. Eu acho que essa criação do supercomputador, desse pseudo Brainiac que aparece no final, é muito ruim, muito fraco. Mas eu não acho que ele é de todo ruim. Agora que eu coloquei tudo que não funciona na frente, a gente volta aí pro Christopher Reeve. Ele é sempre uma ótima presença como Clark Kent, como Superman e como o Superman do mal nesse filme, tá? Porque quando ele entra em contato com a Kryptonita de laboratório que foi construído pelo Gus, ele assume uma personalidade dark, né? Então ele começa a ficar com o uniforme mais escuro, com a barba a ser feita, e ele começa a fazer várias trollagens pelo mundo, né? Ele apaga a tocha olímpica, acerta a Torre de Pisa na Itália, e ele, né, fica no bar bebendo, jogando amendoim na parede. O Reeve se diverte pra caramba com isso, e quando ele faz umas expressões de raiva, de meio bêbado, é super convincente. E eu de novo lembrei do Homem-Aranha, do Homem-Aranha do Sam Raimi, porque o Raimi ele seguiu à risca o Superman 2 pro Homem-Aranha 2 dele, e até no terceiro filme, que envolve o herói ficando do mal, recebendo a chave da cidade e até tendo um outro interesse amoroso, o Raimi acabou pegando isso pro terceiro Homem-Aranha dele, né? Curioso. E o outro elemento que eu gosto também, né, além daquela briga entre os dois Clarks no Ferro Velho, que é meio tosquinha, mas é divertida, é essa ideia de que o Clark Kent volta para Smallville e tem um contato melhor com a Lana Lang, vida pela Annette O'Toole, que é uma boa atriz. Eu acho que a personagem é bem escrita. Você tem, né, aquela história do herói da cidade grande voltando para o campo, para Smallville, para o Kansas. Não é 100% bem escrito, tem toda, né, uma problemática da Lana Lang ser uma personagem muito unidimensional, mas eu enxerguei o potencial lá, de como aquilo poderia ter funcionado. Eles não queriam usar a Lois Lane de novo, né?
Há quem diga que foi por uma vingança pela Margot Kidder ter sido muito pró-Richard Donner na época da saída dele. O Salkind desmente isso, ele diz que foi uma questão criativa, que eles achavam que já tinham contado tudo que tinha que contar com a Lois Lane, e resolveram apostar na Lana Lang, o que não é um erro, na minha opinião. As cenas entre os dois são boas, funcionam. Eu realmente poderia ter visto um filme muito melhor, focado naquela porção da história. Se não fosse o Richard Pryor, o Gus Gorman, o robô e todos os elementos muito ruins que atrapalham esse filme, né? A própria direção do Lester, eles não têm, parece que, muito o que fazer com as cenas do Superman voando, é muito mais de cabo, é muito mais amador nesse filme, o jeito que o Christopher Reeve sai correndo e um cabo levanta ele pra fora do quadro, né? É muito frustrante vindo do que o Donner tinha feito no primeiro e no segundo também. Tem algumas tomadas que eu considero até inspiradas, né? A cena em que o Superman tem que apagar um incêndio numa fábrica usando um lago congelado, divertido, é bacana, mas não é cinematograficamente tão bem realizado, né? Você vê que o Richard Lester, de fato, é um diretor mais de sketch. Eu acho que ele tá bem mais interessado nesse tipo de cena, em longos planos abertos que valorizam o bom design de produção, capturando interações de personagens. Mas, no geral, pessoal, é um filme muito fraco que eu não recomendaria. Tem bons elementos, o Christopher Reeve se garante, o lado dark é divertido, a ideia de Smallville poderia ter sido muito boa, mas isso tá tudo perdido num filme que é sobre esse fracassado Gus Gorman, vivido pelo Richard Pryor, absolutamente sem graça, canastrão pra caramba, e eu não sei, né, por que o filme acabou dessa forma. Eu imagino que o Richard Lester, né, com aquela alma de comediante dele, deva ter se encantado pra caramba com o Pryor, e o resultado é esse aí que a gente tem na tela. Para Superman 3, eu dou uma nota 4. E o lado financeiro, né, em resposta à falência criativa na tela, o público pagante de ingresso deu o recado, já que Superman 3 chegou nos cinemas americanos em 17 de junho de 1983, fazendo 13,352 milhões, que é ajustado para a inflação, dá cerca de 43,05 milhões de dólares, levando um total doméstico de 59,950 milhões, que é ajustado para a inflação, é cerca de 193,90 milhões, e no mundo inteiro, um valor de 80,250 milhões, que ajustado para a inflação é cerca de 258,473 milhões. Ou seja, ele não conseguiu pagar o seu orçamento de 39 milhões de dólares, o que levaria os Salkinds a desistirem dos direitos do Superman pelos próximos anos, né? A gente ainda vai falar sobre o Superman 4, que não tem envolvimento do Salkind. Eles chegaram a produzir um filme da Supergirl também, que eu vou falar um pouquinho no vídeo do próximo, Superman 4, mas é o primeiro passo aí do que seria o esquecimento do Superman nos cinemas. E se você acha que o Superman 3 é ruim, a situação vai ficar pior com o Superman 4. A gente volta a falar da saga do Azulão na próxima segunda-feira. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.